Oi. Oi, gente! Sexta-feira de Vênus. Eu cansada pra caramba, porque essa semana foi pauleira. Coisas boas, coisas nem um pouquinho boas. Mas eu acho que o saldo tá positivo. E isso é que interessa. Aliás, vai ficar mais positivo ainda o saldo amanhã, porque o dinheiro do meu salário, aquele que erraram as coisas lá na prefeitura e não entrou, de hoje para amanhã vai estar lá, se Deus quiser. Então, gente, quem me acompanha no Facebook já andou vendo que eu tenho feito umas postagens falando que eu tô fazendo uma aula de dança segunda, quarta e sexta depois do trabalho. Tá muito engraçado. Tá muito engraçado, porque é uma aula que é uma mistura de um monte de coisas e uns ritmos assim. Então, por exemplo, tem salsa, que eu adoro, tem dança do ventre, que eu adoro, mas tem axé e funk, que eu não gosto. Mas assim, tá sendo uma experiência muito bacana. E quando eu vi o arcano de hoje, 2 de copas, isso me veio logo assim à mente. Eu achei uma conexão dessas coisas, dessas duas coisas. O que é uma aula de dança tem a ver com um 2 de copas? Até porque não é uma dança de salão, que é um casal, né? Porque senão podia até ser. Mas eu vou tentar explicar pra vocês. É o seguinte, tudo começou quando eu comecei a observar como que eu estava lidando com essa aula de dança. Foi a minha primeira semana, eu fiz 3 aulas. E no começo eu fiz uma resistência muito grande. Essa coisa que eu falei de axé e funk. Eu fazendo aquela cara assim, um monte de careta, um monte de cara torta, né? Faz um monte de ruguinha aqui, assim. E aí, o que eu resolvi fazer? Eu pensei o seguinte, e tem um ditado popular, o povo usa muito aqui em São Lourenço, que eu acho hilário, que é: tá no inferno, abraça o capeta. E foi isso que eu fiz, eu resolvi abraçar o capeta. Então eu falei, ó, eu tô aqui, são 2 horas de dança, eu não vou poder parar de dançar quando não tocar alguma coisa que eu não, assim, eu só dançar quando tocar músicas que eu gosto, vai ser complicadíssimo. Então eu vou deixar o meu racional, meu senso crítico, minha intelectualidade, entendeu? Que faz careta pra esse tipo de coisa, que acha uma pobreza essas letras, né? Mas eu falei, não, eu vou deixar isso de lado, eu vou parar de ser tão chata e vou dançar, eu vou simplesmente dançar, eu vou deixar meu corpo livre para ele se movimentar. E eu tô levando um susto, vocês querem saber. Hoje, por exemplo, assim, teve uma hora que nossa, tava difícil de dançar, de tanto que eu tava rindo. Porque primeiro que eu descobri uma coisa impressionante. Os meus quadris, eles têm uma intimidade com o axé que eu nunca poderia imaginar na minha vida. Nunca. Vai, sabe quando a coisa vai simplesmente? Vai. E o funk, ele já é um pouco mais complicado, assim. Os passos mesmo são mais difíceis, eu acho, pra mim pelo menos. Mas de repente eu me peguei cantando Chama o Bombeiro. Fogo na frente, fogo no bumbum. Socorro. E eu simplesmente deixei fluir, deixei sem censura, sabe? Sem rigidez, sem julgamento. Eu deixei. E eu achei tão interessante isso que eu fiquei pensando, né?
cabeção é fogo, né? A gente, até quando relaxa, depois a gente vai fazer uma filosofia no negócio. E eu fiquei pensando assim, eu falei assim, gente, olha só, esse tipo de coisa, pelo menos pra mim, eu não sei se é assim pra todo mundo, é uma quebra do ego tão profundo. Quebra, estilhaça, detona, acaba com o ego. Pra mim tá sendo assim. Porque numa situação normal eu ia falar, eu vou dançar esse negócio? Nem morta. E de repente eu tô lá dançando e eu tô curtindo, tô achando muito legal. Assim, eu não vou passar a escutar esse tipo de coisa na minha casa, né? E nem vou, também não pretendo pra nenhum baile funk. Nada disso. Mas o que eu tô achando legal é essa leveza e essa alegria e a permissão corporal, sabe? Do corpo entrar no ritmo, do corpo dançar, de soltar o quadril, de permitir, simplesmente permitir, não pensar, deixar só o corpo funcionar sem cabeça, sabe? E o que eu pensei do 2 de copas em relação a isso? Bom, é um 2, e os 2, eles vão sempre falar de polaridades que podem estar em conflito ou podem estar unidas. O que é um casal, se não duas polaridades que estão unidas e integradas? É isso. Então o que acontece? Quando a gente consegue colocar a nossa mente e o nosso corpo, né, todos os conceitos e preconceitos que a gente tem, a gente conseguir botar isso um pouco de lado e conseguir juntar com essa coisa muito mais corporal, muito mais alegre, muito menos chatinha, a gente está fazendo essa união, a gente está fazendo esse 2 de copas, a gente está juntando duas coisas que são completamente diferentes, mas que podem funcionar em harmonia. É só a gente não ficar brigando. Então, assim, o 2 de copas, ele pode ser considerado uma carta da paz e amor. Não vou brigar, não vou entrar em conflito. Eu quero paz, eu quero amor, eu quero harmonia, equilíbrio. Então, assim, o 2 de copas, nesse momento, ele pode trazer para a nossa vida essa harmonia maior, esse equilíbrio maior. E, inclusive, juntando coisas que podem parecer, a princípio, improváveis, mas que a gente de repente consegue fazer para funcionar, colocar para funcionar juntas, certo? Bom, hoje é dia de Saturno, né? Sábado. Normalmente a gente aqui, gente, eu tô rindo aqui que assim, eu termino essa aula de dança, a cabeça realmente ela tira umas férias. O corpo fica assim, cheio de energia, mas a cabeça. Então vocês não estranham, eu tô um pouquinho lerda hoje, tudo bem, valeu aí. Então o que acontece? A gente vai pegar o nosso foco do assunto de hoje, que é a questão de trabalho, vida profissional, os projetos, e aí a gente pega e junta aí esse 2 de copas. Em primeiro lugar, a primeira coisa que a gente pode ter aí é o quê? Uma parceria, é a coisa mais óbvia. Ou seja, desenvolver um projeto, desenvolver um trabalho em parceria com outra pessoa. Preferencialmente uma pessoa com quem você tenha harmonia, com quem você tenha um carinho. De repente pode ser até uma pessoa que já seja sua amiga, com quem você já tenha algum nível de troca, de afetividade. Pode ser isso. De repente não é uma pessoa que você já conhece, mas é uma pessoa que tem
forma de sentir a coisa semelhante à sua. De repente, quando duas pessoas podem ser muito diferentes, mas de repente elas têm o mesmo sonho, o mesmo projeto, a mesma perspectiva de como lidar com isso, então pode dar muito certo. Que mais? Sim, a outra coisa que eu ia falar com vocês é o seguinte, baseado na história da minha dança. Não descartar coisas improváveis, tanto profissionalmente ou situações que possam ser desenvolvidas, tanto profissionalmente quanto em termos de projeto. Não descarte o improvável. Tenta harmonizar isso com o provável. Se a gente pensar que a gente está num dia em que a energia do arcano vai falar das polaridades, da união harmônica das polaridades, a gente pode pensar aí em pegar coisas que são tão diferentes e que de repente podem dar uma mistura muito boa, um resultado muito bom. Eu acho que dá rock. Eu não mando nada, gente. Eu só tiro a carta e interpreto. Se eu mandasse, eu teria invertido. Teria colocado hoje, agora que o meu hoje, 9h33 da noite, eu teria colocado o 2 de copas na sexta-feira de amorzinho. E colocaria o hierofante no sábado, o que poderia vir a permitir que a gente fizesse contato com grandes instituições, entendeu? Arrumasse um contrato numa grande empresa. Mas eu não mando nada, eu só interpreto. Então, o hierofante foi na sexta e o 2 de copas foi no sábado. E a gente está feliz e grato com tudo isso. Porque no final das contas, o importante é a gente estar feliz e grato. Mesmo que a coisa não esteja exatamente do jeito que a gente quer, mesmo que a gente tenha lá uma listinha de reclamações para fazer. Hoje eu fiz uma coisa que eu vivo falando aqui, mas eu acabo esquecendo de fazer, a correria do dia a dia. Hoje, na hora que eu abri os olhos quando eu acordei, olhei pro teto do meu quarto, a primeira palavra que veio na minha cabeça e que eu falei foi gratidão. Gratidão mesmo. E essa palavra ela reverberou durante todo o dia. Tanto que quando eu fui lá resolver a questão do meu salário, eu fui tão bem recebida pelo prefeito, que eu fui falar com o prefeito. Eu fui tão bem recebida que eu fiquei até emocionada. E olha que eu não sou do partido dele, eu não sou apoio político dele, muito antes, pelo contrário. Mas assim, eu fiquei emocionada com a consideração, com o cuidado, com a delicadeza que ele teve em falar comigo e na resolução mesmo do problema que ele conseguiu, né, resolver pra mim. Então assim, e eu falei exatamente, foi muito engraçado, porque aí naquele momento eu reproduzi o que eu tinha feito hoje quando eu acordei. Que aí eu virei pra ele e falei assim, ai, gratidão. Porque é exatamente isso, é esse sentido de gratidão. Eu vejo nas cartas de copas, as cartas positivas, porque tem algumas cartinhas de copas que também não são legais, eu vejo muito essa coisa da taça, né, você recebendo, olha só, é uma taça, você está recebendo, então seja grata, né? Então assim, palavra de ordem, gente, é gratidão. Ho'oponopono, né? Vamos lá? Amor, perdão e gratidão. É isso. Agora eu vou descansar. Vou ver um filminho e acho que é capaz de eu já dormir no meio do filminho. Tá bom, gente? Olha, espero que o sábado de vocês seja excelente, maravilhoso. Seja um dia em que o 2 de copas se manifeste de diversas formas e não só na parte profissional. De repente, quem sabe a gente consegue pegar um amorzinho tardio aí, né? Juntar um pouquinho da energia da sexta-feira, assim, pro sábado e pegar carona nesse 2 de copas. Então, assim, aproveitem bastante e vibrem muito essa energia, que é uma energia de muita harmonia, de muita alegria. Eu adoro essa carta.
Tá bom, gente? Ai, desculpa que hoje eu tô meio assim, meio lerda, como diz o povo aqui. Amanhã eu melhoro, tá bom? Tchau, tchau. Ótimo sábado pra todo mundo.